pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, fomos convidados, olha as pessoas incríveis que eu estou acompanhando aqui. Nós estamos gravando esse podcast que vai passar agora, na época da FEICOM, de 8 a 11 de abril de 2025. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Elvis. Tudo bom, Elvis? Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Elvis, apresenta ali para o pessoal, para quem não te conhece. Bom, pessoal, eu sou o Elvis Francisco, sou coordenador técnico da SATA, atendendo o Brasil inteiro aí, e vamos estar conversando muito sobre ferramentas aqui na SATA. Muito legal, muito bacana. E para quem não conhece, esse jovem que está aqui à minha frente também, Leandrão, como é que você está? Ah, e aí, Fernando, beleza Beleza, total, cara. 100%? 100%. E aí, galera, beleza total? Cara, que prazer imenso estar participando desse podcast com a SATA. Muito legal. Com o Elvis aqui, que é sensacional. Show de bola, né, Leandrão? Top demais. Vamos fazer muita coisa super poderosa caseira aqui hoje, né? Bora, vamos contar muita história boa. Muito bacana, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, do canal 123 Fernando no YouTube. E a gente vai hoje aqui bater um papo, conhecer um pouquinho mais aí dos bastidores do Leandro. O Elvis vai dar umas dicas aqui pra gente, conhece tudo sobre as ferramentas. Opa, legal. Então vai ser bem bacana, né? E a gente já viu o projeto do stand da SATA, a gente já participou em outros anos na FEICOM. Sensacional. É um stand show de bola. A gente que gosta de ferramenta, né, Enche Leandro? os olhos o Enche os stand olhos. da SATA. É. É diferenciado. É diferenciado. É top. É bonito demais. É o que eu falo. Tem ferramentas da SATA que eu tenho vontade de ter só para decoração, né? De tão bonito que é. Eu falo, sabe aqueles talheres que o pessoal dá no casamento para as pessoas? As ferramentas são melhores. Tá? É o verdade. cromo é exatamente. sensacional. Eu já fiz uma visita uma vez, que eu deixei uma ferramenta para teste, quando eu voltei, falei, e aí, fez o teste? Cara, a ferramenta é tão bonita que eu tava querendo fazer um quadro, queria fazer um teste com ela. Dá dó de usar, de tão bonita Dá que dó, é, cara. dá dó. Você não tem muita dó, não. Eu sou um cara que... Você é um cara que às vezes eu tenho vídeo seu que eu tô assistindo, que eu falo, ai meu Deus, eu preciso parar de assistir isso, porque me dá dó. Meu, aquela morsa da SATA sofreu poucas e boas Eu comigo e tá inteira Eu falei, ainda, eu cara. com o maior cuidado, eu com o maior xodó da minha. Isso, e eu olhando o Fernando lá, passando espanador na morsa dele, ilustrando com lustramóveis e tudo. Eu falei, meu, isso aqui em casa... ficou bonita por alguns dias. Pouco tempo, né? Depois a gente Pouco fechou tempo. com bateria nela, e porrada, descendo, meu. E você sabe que você falando nisso já me lembrou de um assunto aqui que é interessante isso, né? Tem uma questão, né? Tem gente que tem zelo demais, acaba nem usando porque realmente ter dó, né? Eu tenho dó. Eu já vi gente assim, ele compra uma ferramenta top, ele não usa porque ele tem dó. Exato. Só que aí de repente ele compra uma outra baratinha que aquela é para judiar, para usar. E você tem quem também não liga nada, que eu acho que tá mais pro seu lado. Tipo, cara, você gosta, só que, eu vou soldar em cima, se tiver que jogar thinner em cima, eu jogo. Mas sabe o que eu percebi, Fernando, ao longo do tempo? É que a primeira vez que eu tive que mexer com ferramentas de qualidade foi quando eu tive que abrir o motor de uma moto. Enquanto eu tava, por exemplo, mexendo em casa, fazendo projetos, os makers da vida lá. Você comprava o mais barato. E, mano, dava certo. Lá, da venda do seu dito lá, comprava lá e funcionava. Funciona. Agora, quando eu tive que abrir o motor de uma moto, que a chave Allen tinha que ser uma chave de qualidade, aí eu vi que o barato não dava certo. E o barato saía caro, porque na hora que eu colocava no parafuso, espanava o parafuso. Você vai apertar, ele escapa. Isso. E aí espana o parafuso naquele lugar mais sem vergonha que você não consegue bater uma talhadeira, você não consegue fazer nada. Aí não adianta depois vir com a chave boa. Exato, Já já era. era. Então, ali eu falei, eu preciso parar o que eu tô fazendo e sair e comprar ferramentas de qualidade, senão eu não vou conseguir terminar o serviço. Você já sabia o que era, Exato. quais eram as ferramentas de qualidade, Que eu mas precisava você ter. achava que era besteira. Eu achava que era besteira, vou pagar tudo isso numa ferramenta dessa, para desmontar um motor, para torquear um cabeçote, eu precisava ter as ferramentas certas. Olha só. Porque aí... E você comentou do parafuso espanado, né? Exato. Se você já pegar o produto do parafuso espanado, a SATA tem a solução. É mesmo. E É Bolt Biter ou Bolt Bitter? Bolt Biter. Bolt Biter, né? É então, incrível. Mas na cara. época, a internet estava nascendo ainda, nessa questão de youtuber e tudo mais. Então, a gente tinha poucas informações. E a gente não sabia que tinha solução. Eu acho que até os dias de hoje mesmo, tem muita gente que não sabe que existe a solução. Aí o pessoal assiste o Fernando, assiste eu, fala assim, caramba, olha que legal. Aí o cara fala, eu preciso ter isso, sabe? Como eu vivi até os dias de hoje sem ter isso. Não, é incrível. Não, eu lembro, eu fiz o meu teste lá do meu jeito, né? E eu já falei, eu fui judiando, dificultando a vida desse Bolt Biter, né? Certo. Alina, é Biter ou é Bitter? É Biter. Porque eu lembro que eu sempre falo de um jeito, ela fala de outro. Bolt Biter. E o que acontece? Aí eu vi que ele
superava tudo que eu ia fazendo, né? Ele arrancava, até que eu peguei uma barra mecânica redonda. Porque antes eu tava espanando a cabeça do parafuso e ele ia tirando. E eu com a esmerilhadeira comendo. Aí eu olhei e falei, pô, tá praticamente redondo. Vamos pegar um redondo. Aí eu peguei logo um redondo, né? Botei ali e tal. Aí depois o seu teste mais hard ainda, né? Que você põe, dá logo a marretada em cima. Sem dó. É sem dó. E funcionou muito bem, né, cara? Muito Esses louco. dias, olha como você vê como o negócio é louco. Nesse mesmo assunto aí que a gente tá falando, eu perdi uma chave do meu jogo de chave. E eu tenho um jogão de chave na frente da ferramenta, né? Que é a Belzer. Tá. Que é SATA também. Sim. Exato. Eu perdi a chave. Não foi a 10, não foi a 13. Eu perdi a chave 13. Ah, essa não faz lá. E eu falei assim, putz, e agora, meu Deus do céu, vou ter que comprar um jogo inteiro por causa de uma chave. Eu vou ter que comprar o jogo todo, cara. Aí eu fiquei sem dormir, sabe? Aí eu fiquei procurando na internet só aquela chave. E não achava. Como isso tira o sono da gente, você tem um jogo completo assim. Ó. Você Porque incomoda, né? Incomoda, cara. Isso fica incomodando a vida da gente. E quando eu achei isso, a felicidade, que quando eu achei isso dentro do carro, ficou entre o banco, entre o assento do banco e o encosto do banco, lá dentro do carro. Olha que eu baixei o banco. Você falando isso, eu passei por isso ontem. Um kit de brocas. Certo. Aí, vou viajar, preciso levar lá que eu vou usar. Aí eu olhei, vou levar isso aqui que já tá tudo na mão, completo. Né? Aí no que eu abro, falta 4 brocas. Putz, aonde tá? É o que você tá falando. Eu sofri, que eu procurei tudo. Eu falei, meu Deus. Acaba até a viagem. Você nem dorme. Aí quando você acha, juro pra você, lá no obscuro, você escuta assim. Ilumina, né? Verdade. E você fica desconfiando de todo mundo. Quem foi que me roubou, cara? Alguém pegou essa ferramenta. Devia ter colocado uma câmera aqui pra me saber. E falando isso que você falou, uma coisa que eu acho interessante, que até uma das novidades que a gente tem da SATA para esse ano, né? Que são esses berços, né? Berço de ferramenta. Eu acho que uma coisa incrível disso, né? Acho que não sei se o pessoal está vendo ali, berço que é essa parte de EVA, né? Isso. E onde você acomoda cada chave, cada ferramenta. Uma coisa muito legal, além de ficar bonito, organizado, é isso. Você na hora vê o que está faltando. Então você começou a fazer um trabalho. Quando é aquela maleta que você só joga dentro, cara, você Ali não vai dar tudo. conta. Você nem sabe aonde você perdeu. Exato. Né? E eu tava até, acho que foi numa FEICOM conversando com vocês aí da SATA, que me falaram, né, que, por exemplo, tem aquele carrinho que vocês trouxeram no ano todo digital lá, né, um carrinho muito invocado, que ele era muito utilizado na mecânica aeronáutica, né? Isso. Porque cada mecânico, ele tem o crachazinho dele, né? E consegue abrir o carrinho. Ele abre o carrinho e trabalha. Aí a hora que ele vai entregar o avião, ó, tá pronto, o carrinho sabe, porque cada chave era chipada. Caramba, E é a questão até por causa que na aeronáve você não pode esquecer ferramentas. Não pode esquecer. Somente a asa do avião onde vai. Exato. Que nem um forro aqui que a gente sobe, troca uma lâmpada e esquece a chave lá. E teve casos, né, que aconteceu de mecânico esquecer e poder causar, e causou, né? Causou queda de avião, né? Mas a organização é tudo. E o interessante desse EVA da SATA é que geralmente a gente tem aquele EVA que pega a gaveta inteira, né? Certo. E esse daqui não, esse daqui você utiliza 3 jogos desse de EVA para colocar numa gaveta. Modular. Então, o que acontece? Você consegue colocar a ferramenta que você realmente precisa, né? Você que Porque às vezes você pega um EVA e tem ferramenta que às vezes você não vai usar. Tá no jogo ali, não que seja uma ferramenta boa, mas para você vai ficar... Não vai usar naquele instante. Isso. E aqui você consegue montar de acordo com a necessidade. Pô, que top. É muito legal. 10. Muito 10. E é incrível isso, né? Além da organização, para não acontecer isso. Eu vi um vídeo de um americano que ele sobe no forro, mexe na lâmpada, esquece o alicate e vai descendo da escada. Aí você vê o alicate falando assim, help me, meu Deus, pedindo socorro, não me deixa Não me aqui. esquece, porque vai ficar ali, né? Isso, ele fecha a lâmpada e deixa aí pra uma música triste, cara. Até o cara saber que foi aonde que ele Pra esqueceu sempre, aquela ferramenta. Então eu acho muito legal isso, né? Porque Muito você legal. tem... Você não esquece. Top. Não tem como. Você olha e vai dar o incômodo, né? Você vai guardar o teu kit lá. Um buraco Um aqui. buraco desse. Como é que eu vou dormir com um buraco? Não vai. Falando nisso, essas chaves aqui eu não conhecia. É lançamento? Essa chave é uma chave que a gente fala chave de bater. Eu ia Olha perguntar que louca, isso. cara. Eu ia perguntar isso agora. Porque eu vi acontece, essa Todo parte mundo de usa a chave para bater, mas estraga, né? A chave, a gente fala pessoal, né? Não é uma talhadeira, Nada. não é um sacapino, né? É uma chave. Só que às vezes você tem um parafuso que precisa dar uma acordada nele, sim, né?
Então essa daqui eu posso bater com um martelo aqui, por causa que essa parte de aço faz parte do... Tá interligada. Isso, Eu tô então eu batendo não vou no estar aço. afetando o cabo e vou bater direto Dá até na pra perceber haste no dela. peso dela. Né? Tem parafuso que a gente tem que acordar. Quando eu tinha oficina de moto, eu chegava pros clientes, ainda mais quando a moto era mais velhinha, né? Ah, você tinha oficina mesmo? Atendia Eu cliente? tinha oficina de É? moto. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, ó, seguinte, cara, você gosta muito da sua moto? Não Eu deixa falei, comigo. Eu gosto muito da minha moto. Então você vai embora pra casa, que ela vai passar por uma cirurgia, um processo delicado, e pode ser chocante pra você. Entendeu? A gente falava desse jeito pro cara, e o cara... Pode ir pra autópsia também. Isso. Aí o cara já ia embora pra casa dele. Por quê? Os parafusos enferrujados tinham que acordar na porrada. Não Tinha. tem jeito, né? Exatamente. Então, principalmente o Philips. Tem hoje aquelas chaves que dão Que- aquele Aham. coice pra... Mas, muitas das vezes a gente tinha as de bater mesmo e era daquela acordada inicial pra você virar. Ah, até hoje a gente faz isso mesmo, E né? Philips, todos os parafusos Philips, praticamente, os M6, M10, tinha que dar aquela acordada para poder girar. E nesse sentido, a SATA pensa em tudo, porque tem essa daí de bater, tem essa de impacto, você Sim. bate e dá um quarto Já de dá aquela volta, girada. Ela já gira. Tem o Bolt Biter, né, que a gente estava comentando Que agora se não há pouco, sair né? é o último recurso. E a gente também tem o extrator, que é aquele que você vai Faz fazer a rosca dele, contrária. usa para tirar. Então, Pô, aquele era muito louco, que a gente Sata tem- mandasse pra mim um daquele lá, hein, já vou chorar. Quem não chora não morre. Então não, e é útil pra caramba mesmo. É útil, aquilo lá é útil demais, nossa. demais. Então a gente pensou já em todos os sentidos, né? A Top, dificuldade que tiver, tem a ferramenta para Bacana. atender. top. Aí essa chave ficou muito bonita. Até aqui, vocês colocaram o nome cromadinho aqui, né? Sim. Ficou Ficou top. bem visual legal. a ferramenta, né? É, A empunhadura dela. muito E bonito. outro detalhe importante desses EVAs é esse rebaixo aqui. Aqui. Por quê? Quando você coloca na gaveta, somente se for um que pega inteiro, Certo. se você precisa tirar porque alguma ferramenta caiu lá atrás ou dá É uma onde você põe a mão aqui. ali você Verdade. colocou a mão. Porque aqui eu tenho que pegar uma outra chave pra enfiar, machucar, virar. É Você verdade. tira com facilidade. Muito Verdade. louco, os caras pensam em tudo. É. Né? Ah, isso top. é legal mesmo, porque você vai usar a chave, você leva o bercinho todo, né? Não precisa ficar pegando uma, vai lá, ih, não é essa. É. Ah, volta, não é essa. E na oficina, a gente acabava que todo o lucro que a gente tinha, praticamente no começo, né, ia pra ferramenta, cara. Então a gente vivia com as cuecas furadas, a verdade é essa, os mecânicos aí sabem como que é. Vivia com as cuecas furadas, porque todo o lucro que a gente tinha que ir em ferramenta especial, para se profissionalizar mais e trabalhar, não é trabalhar menos, é trabalhar de maneira mais fácil, né, facilitar a nossa vida. Praticidade. né? Praticidade. Praticidade. Então a gente começou a investir tudo em ferramentas. Começamos com as ferramentas que pegava do tio, e ia juntando tudo ali. E aí depois começamos a comprar as nossas ferramentas. E aí a gente gastava tudo com ferramenta no E começo. nunca acaba, né? Assim, Você quer sempre o ter processo- mais, você quer sempre precisa mais. sempre, né? E Exatamente. você vai descobrindo, tem ferramenta que você vai usar pouco, a gente sabe. Você É. compra, só que você fala, cara, aquela vez que eu precisar e eu não Já tiver, pagou, não tiver, já pagou a ferramenta. É, Uma vez. é bem por aí. E a gente está vendo, né, Leandro? Não sei como que você enxerga isso. Você já está há um bom tempo que você mexe com ferramenta, né? Acho que desde molequinho você já pulsava com as coisas. Desde, sei lá, 4, 5 anos, eu vivi na oficina do meu tio, que ficava no fundo da minha casa. E era oficina do quê? Ele fazia tudo, mecânica e funilaria. Tá. O carro fazia tudo. E aí eu chegava lá para ficar com o meu tio e ele pegava o maçarico, eu tava soldando com o maçarico aqui, acetileno oxigênio, entregava na minha mão o maçarico e eu ficava queimando as formigas no chão com essa idade. Pegava o maçarico ligado e ficava lá. Naquela época, ninguém andava com segurança, não tinha guarda-corpo no lugar. Era um mais hardcore, né? E aí ele entregava o maçarico na minha mão e eu ficava brincando com aquilo. Brincava no esmeril da oficina. Tudo que era perigoso a gente tava brincando, né? E aí isso me fascinou desde então, né, cara? Eu acho que toda criança que tem esse contato inicial com uma oficina, né? Sim, é da hora. É interessante que eu tive meus 11 anos mais ou menos, até fui trabalhar e era isso, era uma empresa, o local que eu mais gostava era a oficina, né? Então lá tinha esmeril, furadeira de bancada, pistola, compressor de ar. E se não fosse esse contato inicial, acho que a gente não cria essa paixão, né? A minha filha, eu peguei uma pedrinha branca, entreguei pra ela e falei assim, ó, Marina, se você apertar essa pedrinha na morsa, como ela é branca, você vai apertar, uma hora vai sair leite da pedra. Ela foi mesmo, ponto. Lá vai ela pegar, pôr na morsa e apertar. E é legal que estoura a pedra, olha por dentro, como que é a pedra por dentro. E fica brincando na morsa. A morsa virou um brinquedo. Virou um brinquedo. Esmagar as coisas, né? Mas é assim mesmo que a gente Muito aprende. louco. É e aí muito vai louco. entrando, né? Vai gostando dessa área. E eu acho que a gente está vendo no Brasil, né? Porque o Brasil ele sempre foi muito carente de ferramentas, assim. Sim, né? sim.
acesso até do público, né? E de uns anos para cá a gente percebe que está facilitando a cada vez mais as pessoas e estão entendendo também a importância de ter ferramentas. Até pouco tempo atrás você olhava, dependendo da atividade profissional, o cara chegava com uma sacolinha, com aquela ferramenta super básica e eram artistas, né? Porque se virava com aquilo lá. Com aquilo que tinha. Nós era quase a Índia, né? O Paquistão. Exatamente. Não, hoje a gente está muito melhor. Muito melhor. E o brasileiro está conseguindo aquele sonho de vir um americano com aquela oficina na garagem dele. Sim. Hoje, era longe, né? Uma coisa distante. Muito distante pra gente. Hoje está cada vez mais... E hoje o pessoal ele vem atrás de novidade, né? Exato. A gente vai estar na FEICOM aqui com várias novidades, lançamentos, né? E o pessoal ele não quer ver a ferramenta tradicional que ele conhece, ele quer ver o que tem de novidade, que vai facilitar a vida dele no trabalho do dia a dia. Exatamente. Coisas que ele nem imaginava que existia, né? Sim. Tô olhando, por exemplo, esse pé de cabra aqui. Muito louco. É uma alavanca. Eu tenho, cara. É muito louco, você sai querendo levantar tudo. Né? Porque e esse com um ângulo ajustado, que antes não dava para você puxar ou alavancar. Exatamente. E lá em casa, o que acontece? Eu tenho uma porta de entrada, não sei se você lembra quando você foi lá, é madeira maciça e bem muito pesada. Aquela porta, a vida inteira, ela teve problema. Porque ela é pesada, então ela tem 4 dobradiças. Vai cedendo. Vai cedendo e ela começa a raspar. Então você abre e ela raspa. E eu achava que era isso. Já troquei as dobradiças algumas vezes e tal. Aí no vídeo que eu fui lá testar a alavanca da SATA, né? Você empurrou o chão para baixo. Eu falei, deixa eu lá, né? Vai ser uma coisa paliativa. Ele dá aquela subidinha, depois ela vai voltar a raspar. Nunca mais voltou a raspar. Até hoje, né? A minha esposa tá aqui, cara, e ela fala, nossa, que bênção. Então foi uma brincadeira, um teste ali, que, uma porta super pesada aqui na alavanca não pesa nada, né? E resolveu, sei lá eu o que aconteceu. Mas então... você viu que na parede, do lado do batente, trincou assim, fora. Mas então, assim, eu dei um exemplo porque uma ferramenta que você acha que, nem tenho necessidade, aí eu testando lá, resolveu um problema que, cara, isso incomoda demais. Exato. Todo dia. E todo mundo que entra e sai na sua casa, aquela porta raspando. Eu já chamei marceneiro, o pessoal ia lá, olhava o carpinteiro. Cara, nossa, aqui é difícil, tem que... Por quê? Resolveu. Então, ferramenta... A ferramenta certa. A ferramenta certa, na hora certa. Outro nível. Resolve tudo. Né? E essas ferramentas de ouro que tem aí? Essa daqui é bonita, né? Isso muito enche os olhos, né? Essa daqui é Parece bonita. ouro mesmo. Essa daqui é de cobre berílio, que é ferramenta para parte... É uma ferramenta antifaiscante, né? Putz, você está muito trabalhar 10. num local que corre risco de ter explosão, né? Por causa de gases, por exemplo. E aí você vai usar uma ferramenta tradicional como essa daqui, pode criar uma faísca e acontecer um acidente, né? Essa daqui não corre esse risco. Cara, que então top. a SATA está entrando com uma linha bem completa nessa parte, né? Chavaria, alicate, chave ajustável, tem várias ferramentas aí. E será que se ela cair tipo no polo da bateria, ela pipoca sem grudar no polo? Que eu já vi acidentes. Porque ela conduz eletricidade. Mas eu acho que ela deve descascar sem grudar no polo. Ou será que... Porque Tem que fazer um teste. Tem que fazer um teste. Mas eu acho que, pelo que eu ouvi falar, ela chega a descascar sem grudar no... Não dá o contato ali, Isso, né? porque a outra, ela gruda e solta ali, fica vermelha e vai dar um pouco. Essa aqui, ela não gruda no polo. No barramento, eu fui em uma... Eu conheço os caras, e esses caras são inscritos do canal, e aí... Ô, Leandro, você quer conhecer minha empresa? Olha só. Bora! Então, eu fui conhecer um data center telefônico. Tá. Certo? Call center. Isso, call center. E nesse call center você tem um monte de fontes, tudo 48 volts, ligadas em paralelo. Então tem aquele monte de fonte ligada. Até aquele barulho, né? Tudo a milhão. E dessas fontes sai um barramento de cobre, dessa espessura assim, que você anda por cima do barramento. Cara. E anda o barramento do lado do outro. E ali você tem 48 volts, não toma choque. Mas você tem milhares de amperes mesmo. E do lado dessa sala tem a sala da casa de baterias, o banco de baterias. Baterias que duram muito tempo. São baterias, elas são líquidas, as placas da bateria têm prata na composição, e é transparente, você vê. Sério? Você vê até as bolinhas subindo assim, das legal. placas, é tudo transparente. E as baterias são grandonas assim. E tudo ligado nesse barramento. E nessa sala, quando as baterias estão carregando, você tem gases inflamáveis da bateria.
Então, as lâmpadas são a prova de explosão, a fiação, tudo é prova de explosão, né? Então, o cuidado com as ferramentas para entrar nessa sala... Com certeza deve ser um local que é obrigatório. Vai ser obrigatório. Exato. Na época, como é muito antigo mesmo, o que os meninos faziam era ferramenta isolada e as que tinham um pouco de metal aparecendo ali, eles passavam fita e tudo. Uma tecnologia dessa aqui no ambiente já daquele é outro nível. É outro nível. Ô Elvis, até para tirar uma dúvida do pessoal, né? Porque a principal característica do cobre berílio é não emitir faísca, né? Para não causar explosão. Aí eu pergunto assim, pensando até em quem está nos ouvindo, por que não alumínio, por exemplo? Uma chave não poderia ser? Ela não vai ter a resistência mecânica, será? Creio que talvez a resistência vai ser uma coisa que ela vai deformar, né? Não vai ter a resistência. Esse cobre deve ser muito... Porque você tem vários ferramentas para vários tipos, né? A gente está falando isso aqui, mas você tem, por exemplo, você vai numa empresa um laboratório químico, né, de remédios, aí você tem que ter ferramenta inox, por exemplo. Inox, Porque eles têm que esterilizar a ferramenta, né? Então, para cada tipo... Então, tem uma exigência de material, aqui né? é uma ferramenta que não vai causar essa questão de explosão, mas também vai te dar resistência para fazer o trabalho no material. Perfeito, E se eu não me engano, ela não gruda nos terminais. A gente precisa testar. Muito louco. Depois você leva uma dessa daqui pra gente pôr lá. Mas na verdade, assim, o preço dessas ferramentas aqui é bem elevado, né? Perto das outras convencional. Sim, o cobre berílio é bem caro, né? Só do preço dela ser mais elevado, já evita que o cara bate uma na outra, né? O cara já leva com cuidado. O cara já carrega assim. Mas a semelhança com o ouro não é só na cor, né? No valor. Mas muito louco. Quem precisa sabe, né? São ferramentas bem caras. É a segurança. Que nem você falou, sala de cirurgia tem que ser de inox. E você vê a cirurgia mesmo. Nosso corpo é máquina. É uma máquina, né? E a diferença do médico é que ele trabalha com a máquina funcionando o tempo todo. E na sala de cirurgia, cara, você vê colocando hastes, tudo parafuso. Cara, furadeira, serra, parafusadeira. Que tem na oficina normal, tem lá. É verdade. Eu já passei por esse processo. Nossa. A diferença é que essas ferramentas não tem entrada de ar, não tem... Para não entrar uma carninha ali, alguma coisa do tipo. Ser lavável aquilo lá e esterilizado depois, né? Mas é idêntico a uma máquina, né? Muito louco. Muito top, muito top. Tanto que a minha mulher fez uma cirurgia uma vez, estava com uma grade na perna dela, estabilizadora. Da moto, né? Isso. E eu fui checar o torque, né? Se ela tinha torqueado direito, um monte de parafuso assim. Sério? Isso. E tava frouxo os parafusos, cara. Aí ela vai eu apertar todos os parafusos, apertei um por um. O torquímetro? Não, na mão. Torquímetro de estalo. O estalo é o... Existe, é lógico, o torquímetro é top, usar o torquímetro. Mas depois que a gente ganha uma certa experiência, a gente, é lógico, no telecurso, né? Já vai fazendo o telecurso da vida. E aí, conforme a gente vai apertando, depois de espanar, tipo, uns 60, 70 parafusos, você cria uma memória muscular do torque do parafuso. Mas você tem que espanar pelo menos uns 70 para conseguir uma aferição correta. E depois de uns 5, 6 anos, é legal você espanar mais alguns para você calibrar. O pior que você está falando é uma verdade, né? Você pega, isso é experiência, né? Experiência. Você então, aprendendo. Se você for ver bem aqueles mecânicos mais antigos mesmos, eles torqueavam e realmente, se for com um torquímetro, tá bem um torque próximo, bem próximo. Que é diferente, né? Hoje a gente pega muito comentário no canal. Chaves de impacto, por exemplo, né? O pessoal às vezes vai testar uma chave de impacto, compra uma chave de impacto, ele fala mal, reclama, não conseguiu soltar. E o que a gente mais vê, infelizmente ainda hoje em dia, é oficina, esses auto centers. Cara, eles colocam a pneumática ali, no máximo. Passa de 300, 400 Nm de torque na roda do parafuso. Aí fura seu pneu na rua, como é que você tira? Não tira. Aí você pega aquela chave original do carro e entorta tudo que ela chave lá. É isso. Não tira, não. E até mesmo na mão, né? Eu já vi também, ainda mais o pessoal que usa a chave, a cruz. A cruz. E o cara vai lá e o cara já é fortão. O cara coloca ele não tem noção que a força dele, ele passa 3, 4 vezes do recomendado pela montadora. Né? Exato. Não, entorta a chave. Entorta. Tem umas chaves aí que e quem não usa ainda... mas as outras, mano, eu já entortei uma chave já, pulando em cima e torcendo. Porque eu acho que ainda uma informação que muitos desconhecem, que acha que quanto mais apertado, mais seguro. E não é, né? E a roda do carro também, ela tem um efeito mola. Onde vai o parafuso, ela tem aquele cônico que vai para cima assim. Então, quando você aperta o parafuso, aquilo amassa e já é a arruela de pressão. Ela distribui aquilo ali para travar. E ela trava o parafuso. Por isso que faz aquele porque você deforma
a peça, né? Você está unindo, você deforma a rosca do parafuso, você deforma tudo. Né? Então, você pode trincar a roda, você pode dar problema. E essas informações que vocês passam no canal é muito importante nesse sentido, porque eu faço um trabalho muito direto na indústria, né? Sim. E na indústria você pega ainda muita situação dessa. Por mais que às vezes é uma indústria grande, que o pessoal tem conhecimento, o pessoal aperta até tirar sangue do parafuso. Pode existir o borracheiro que aperta certo sem um torquímetro, por experiência? Pode, mas ele estragou muitas rodas para chegar nesse nível. Exatamente. Então um outro que está começando não sabe, vai estragar muito se não tiver o equipamento certo. Verdade. Sim. E às vezes tem o equipamento certo, o torquímetro, como eu já peguei a pessoa usando o torquímetro para soltar o parafuso. Esses dias... É difícil, né? Esses dias eu tô em casa, no domingo, toca uma campainha. Eu olho lá fora, um carro que eu não conheço, que aí deve ser inscrito do canal. Vou lá, né, dar uma atenção, pá. Aí saí de casa, chego lá fora, tá um cara com o torquímetro da SATA na mão, falando, Leandro, eu tô com o meu golzinho, quero apertar o cabeçote do meu golzinho, ajuda aqui, ó. Eu tô vendo aqui o torque inicial e depois tem esses graus aqui que eu tenho que dar, como é que eu faço isso? Aí eu cheguei para explicar para ele como que ajustava o torquímetro. E aí tem torquímetro, no caso dele, no manual tava newton-metro, e no torquímetro não tava tipo newton-metro, tava quilograma-força e... eu tinha que converter. Aí fiz a conversão, ajustei para ele, e eu tava com a camisa da SATA. Aí ele olhou pro torquímetro. História louca. Ele olhou pro torquímetro, Aí ele falou com a mulher dele: Amor, ei! Ó, o cara certo, ó a camiseta dele! Que coisa, cara. Muito louco. Não, essa tinha que estar mano, eu falei, caramba! E aí eu falei pra ele: o primeiro torque é só pra encostar, você vai colocar esse torque aqui. Não, tudo é muito louco. E depois os 90 graus. Muito louco, o cara foi na tua casa pra tirar uma dúvida. Com o torquinho da SATA. E ele demorou pra perceber. E eu também não percebi. Aí ele olhou e falou: caramba! Que louco. Da hora, Nossa, demais. Ô, Leandro, até aproveitando que o Elvis estava comentando aqui, né? Que até indústrias acabam vendo esses erros e que canais como o nosso é importante que ajuda a esclarecer. Eu, no meu canal, eu me esforço para não acontecer isso, mas às vezes eu erro em alguma informação. E o público ajuda muito, né? Porque pessoas que divergem do que você está falando sempre tem. Agora você começa a ver muitas pessoas falando a mesma coisa, você fala, opa, peraí. Tem alguma coisa. Aí você vai lá ver e de repente você chamou do nome errado, ou você... Enfim, a gente comeu alguma bola ali, ou até porque a gente está aprendendo, né? Isso acontece, como eu disse, eu evito, porque é uma responsabilidade que a gente tem, né? Mas eu queria saber, com você já acontece isso também? Você fazer alguma coisa, você fala, nossa, eu falei uma besteira ali, e aí de repente a gente aprende junto com o público. Sim, ó, eu aprendi muito, até falar melhor depois do... A pronúncia, o pessoal pega no pé, né? Tem vários professor Pasquale no canal. Eu falo professor Pasquale. Achamos mais um professor Pasquale e aí tem um monte. Então, o português o pessoal corrige bastante a gente. E é lógico, quando a gente fala de ferramenta, quando a gente fala de elétrica, cara... A elétrica é polêmica. Tem muito especialista. Não é que pessoas que não sabem, pessoas que sabem muito, trabalham na área e tudo, né? Sim. Que fazem os comentários top, que vem agregar. Que agrega. Não é só aquele comentário que o cara só critica você, não. Ele fala como falar o certo e por que se fala daquele jeito. Então fica aquele comentário técnico. A gente eu coloco aprende, até né? em alta os comentários quando é desse jeito. E é sensacional. A gente aprende com eles. E aprendemos também com nós mesmos, né? Isso é muito legal, porque eu uso esse recurso, né? Eu acho que é uma fonte valiosa, né? Claro que tem muitos palpites de pessoas que falam sem saber o que está falando, mas é o que você disse, tem muita gente que é capacitada. Né? Então, às vezes você está lá testando alguma coisa e dá uma dúvida. Eu estava esses dias fazendo um vídeo da SATA, das chaves isoladas, e tem lá a certificação IEC, VDE, e veio lá o GS, o símbolo GS, né? Na hora eu bati o olho, claro que se eu parar a câmera, for pesquisar, eu vou descobrir o que é, mas na hora ali eu olhei e falei, não sei o que é GS. Ou se eu aprendi um dia, eu já esqueci. Né? E eu falo com o público, né? Se alguém souber, cara, é sensacional. O cara vem lá e dá a listagem ali, o cara explica bonitinho. Então, isso é muito legal, até porque quem está assistindo e está lendo os comentários aprende também. E todo mundo vai nos comentários. A maioria todo mundo vai nos comentários. Virou, acho que até um hábito. A pessoa assiste o vídeo lendo o comentário. Né? Muita gente faz isso. Top demais. Então, eu acho que é legal. Isso até assim para o público saber. A gente aprende com o público, né? Todo dia. Né? Aqui no Brasil, eu sinto uma certa dificuldade quando a gente vai falar de alguns itens mais caros. Que está muito além, muitas vezes, do orçamento do pessoal.
Então, assim, eu tenho que preparar meu público primeiro, né? Porque o Brasil, a gente tem uma certa dificuldade financeira. As pessoas têm uma certa dificuldade financeira para adquirir coisas boas ou coisas melhores, né? Então, eu chego pro cara e falo assim, o seguinte, ó. Muitas vezes, é porque a SATA, por exemplo, me deu uma ferramenta de, sei lá, muito top. Eu queria Nutella. Nutella. Mas, galera, é o seguinte, a gente está tendo vocês estão tendo o conhecimento de uma ferramenta nova. A gente está passando esse conhecimento para vocês. Tá? E isso aqui é uma coisa que tem que ser... não dá para me comprar agora. Mas é aquele negócio, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente vai conseguir. O cara é mecânico, falando, vou crescer e eu vou comprar um torquímetro desse, digital, que apita, que... É isso que você tem que colocar na cabeça. E eu estou aprendendo sobre... Quando eu for conversar numa roda de amigos sobre ferramentas, eu assisti no canal da Estes Fernando, que tem um torquímetro tal. Eu assisti que tem... Eu não tenho, mas eu sei que funciona, eu sei como funciona. Você não é mais ignorante naquele assunto. Exato. E se for CLT, vai trabalhar numa oficina, tem as informações, vai chegar, o cara vai... o chefe chega lá, vai fazer um teste com o cara. Aperta o cabeçote aqui, ó, com esse torquímetro aqui, ó. Dá um torquímetro de última geração pro cara. Pô, eu assisti no canal lá, os caras... Top. É isso. Então é informação. Fala, pessoal, é informação. Sim, aí tem dois viés, né? Tem esse daí do pessoal não ter condições no momento e tem aquele da dúvida, né? Exato. Mas será que a ferramenta é boa mesmo? Então tem aquele que se ele não testar a será ferramenta... Será que vale tudo isso mesmo? Ele não vai... Assim, eu falo isso por causa que eu até comentei da parte industrial, né? Certo. Na indústria, você fala... A gente tá falando da Belzer, né? Comentou da Belzer e da SATA, né? Essa migração. Aí você fala, na ferramenta é a mesma, a qualidade só muda a gravação. Não, mas é mais barata que essa, não é a mesma ferramenta, né? Aí não, mas pode... Aí você tem que deixar a ferramenta. Os paradoxos, né? Então tem essa questão da cultura também, né? A cultura, Exato. Aí entra a questão de escala, né? Então uma coisa é você produzir em alta escala para o mundo inteiro, né? Que a SATA já é uma marca global, enquanto a Belzer, ela era só Brasil ou... Só Brasil. Ou América do Sul? Não, só Brasil. Só Brasil mesmo. Só Brasil mesmo. Então o nível de escala de produção é totalmente diferente. Né? E aí você tem que mostrar desse lado, né? O porquê. E a ferramenta em si mesmo. Eu fiz uma vez um trabalho numa empresa que ele já usava o nosso alicate universal na linha de produção. Certo. Aí eu fazendo a visita, né? Aí ele falou, legal, tudo. Aqui o pessoal mudou o alicate de universal, o pessoal de compras mudou porque está muito caro de vocês, do outro. Mas eu sei que o alicate de vocês é melhor. Aí eu falei, cara, você já conhece, mas eu vou fazer assim, eu vou deixar o meu aqui, você coloca aqui, tinha acabado de chegar um lote para ele na semana. Eu falei, coloca junto aí para trabalhar, né? Deu acho que uns 30, 40 dias eu voltei, aí ele, cara, foi a melhor coisa que você fez, foi deixar o alicate. Eu falei, por quê? Top. Porque acho que eles viram que o outro se desgastou muito rápido, eles vão ter que comprar. É mais barato, mas vou ter que comprar o barato sai caro. 3, 4 vezes em relação a isso aqui que eu compro uma vez e eu não tenho que parar a produção, não tenho que parar a linha, não tenho que parar nada. Uma catraca mesmo, para aguentar um torque legal, tem que ter uma qualidade interna top. E tem aquela que não faz barulho também, né? Tem aquela com os roletes. Cara, aquilo é muito louco. Vocês têm dela também, né? Daquela que ela não tem posição. Você gira e ela tá... É como se fosse um rolamento, né? Isso. Ela vai que nem um rolamento. Ela não tem esse tec aqui. É muito louco também. No Brasil ainda não. Entendi. Que aquela ali eles imitaram bastante as placas de partida da moto, desse jeito. Que é tipo uma catraca que tem lá dentro do motor. O motor de arranque aciona para frente e aí depois que o motor pega ele gira e essa placa para. E é esses roletes cônicos. Que ele tem o formato para dar tração. Isso, muito louco. Mas uma catraca dessa aqui deve aguentar um torque absurdo, cara. Então, eu já vi testes que mostram catracas assim de boa qualidade. Fácil, passa de 300, 350 quilos. Eles aguentando, né? Até ela estourar, até ela sucumbir. Porque a gente sabe, catraca não é feita para você dar o aperto, o torque máximo inicial a final. gente tem modelos de catraca, né? Você tem a catraca Heavy Duty, que é para você aguenta aperto, né? Mas a catraca a gente fala, você encosta, né? Encostou, pega um cabo, tem um cabo de força e faz o aperto, né? Mas é lógico, se eu pegar ela e for fazer o teste, né? Não vai dizer que ela vai estourar, eu vou colocar e já vai estourar, não vai acontecer isso, né? Mas a catraca geralmente o pessoal utiliza para encostar e depois faz o aperto. E faz o aperto. Já se eu pegar a chave combinada, que a gente tem ela tradicional, tem speed, tem articulada, ali sim a gente já fala, pode fazer aperto com ela. Até a catracada, a combinada da catracada? Isso. Aí ela já aguenta também. Ela chega uns 50% acima do que a norma estabelece. Nossa. Olha.
Porque o que acontece? Ele muda a parte interna dela da engrenagem. Ela tem um sistema côncavo e convexo, então me dá mais resistência e pega mais dentes. Então, Interessante isso, hein? Mas assim, isso eu falo. Tanto é que a SATA dá garantia vitalícia da ferramenta. Nossa, vitalício. Então, assim, eu falo assim, eu estou falando da SATA. Pode fazer esse trabalho que ela vai aguentar sem problema nenhum. Então, você não tem nenhuma aí não, né, Elvis? Desse modelo. Não. Depois, se der, a gente mostra. É uma chave de boca de um lado Isso. e do outro é aquela... Sistema catraca. De catraca. Então, mas para quem não sabe ainda, porque a de boca, você tem a de boca e tem o sistema estriado. Isso. E a SATA tem essa que é catracada, né? Que Isso. você coloca, ela vai fazer o mesmo Então sistema. ali você pode pôr. Pode botar... E interessante por quê? Porque aquela parte, ela é cromada, né? e é E aquela preta. parte é preta, né? É. E o pessoal pensa que aquilo ali é plástico. Não. Você Sério? Fala, você Não, fala é. assim, Mas aquilo ali é Aí um você aço fala- super duro. Né? tipo assim, é ó. um material cromo vanádio também da ferramenta. Só que a gente fala assim, não, tanto é que a gente fala, pode fazer aperto que ela aguenta aperto. Aquela peça é aço e muita gente pensa que aquilo ali é plástico. Nossa. Não, e é tão estreitinho, né? Imaginar que aquilo vai aguentar essa pressão toda, né? E é legal aquelas ferramentas também para a parte de refrigeração, que entra no tubo o cara tá ou na refrigeração e sistema de freio, que tem a mangueirinha do freio, você tem que entrar com a ferramenta e apertar e depois tirar a ferramenta sem precisar ser de boca. A parte fechada dela. Ah, que já... Não, mas... Ela é aberta É para passar pela Ah, mangueirinha. entendi. poligonal Muito aberto. louco, muito louco, muito louco. Poligonal aberto. Os mecânicos de refrigeração. Mas a gente tem também com catracas que o lado é speed. Que aí o lado da fixa ela tem um pininho que ela funciona como se fosse uma catraca. Ela gira a cabeça do parafuso sem precisar de tirar da... Os caras de refrigeração têm um amor naquilo lá, Interessante, cara. é. Nossa, quer arrumar treta, você pega da maleta do cara e manda uma chave daquela. Bacana. Top, top demais. Ó, eu tô vendo aqui, Fernando, que a gente tem... Esse aqui é ketchup, né? Isso aqui é mostarda? Não, mas azul. Azul é mostarda, isso aqui Ih. é... Não é azul. sei. Nova cor. Nova cor de... Cara, muito Você já tá com a louco. embalagem, conta pra nós aí que eu tô olhando daqui e ainda não sei o que é isso. Então, olha só que bacana isso aqui. Isso aqui é aquela linha colorida. Você vê os americanos trabalhando nos telhados nos Estados Unidos, colocando telha, os caras pegam uma linha. A linha. Isso, a linha vai tipo um pó nessa linha de colorido. De marcação. Isso, aí ele põe um prego lá, um prego aqui, Aham. levanta a linha e vai... Tum! Aí a linha Ela marca. marca. Que a gente vê que geralmente é branca, né? Isso. E lá... Por exemplo, tipo, se tiver, por exemplo, num lugar mais interno, o laser vai dar certo. Aham. Mas no solzão do meio-dia, No solzão não adianta. tem Não adianta. que ser a linha, cara. E aqui, ó, é um kit da SATA já com a bisnaguinha colorida e a linha aqui dentro, que vem enrolada aqui dentro. E você puxa... E joga esse pó lá dentro. Aí deve ser, né? Já sai colorido a linha e aí você guarda ela colorida aqui dentro de novo. Ô Elvis, então, isso aqui faz parte desse lançamento da SATA que eu tô vendo agora aqui. Gente, serrote. Eu nunca tinha visto um serrote da SATA, né? Na SATA não, na SATA a gente Ó. não tinha. A gente já teve na Crescent Nixon, né? Mas na SATA tá lançando agora. Tá lançando Na verdade, na FEICON a gente vai estar mostrando todos esses lançamentos, né? O pessoal consegue ir lá e verificar todas essas novidades bacana, e muitas coisas delas até utilizar ali, né? Fazer um Teste ali. Vai ter esse campo de Mas prova, né? é Para alguns isso. testes. E dá pra tocar música nele, será? Opa! Aí você vai dobrando assim, vai batendo. Mas é Muito louco, serrote. Se a gente quer tem desde ferramenta mais robusta, né? Serrote, esquadro, como também na parte de precisão. Treina, né? Treina Medidora laser. laser, que até então nós estávamos com ele na linha da Crescent Luft, né? E agora estamos na linha da SATA Na também. linha da Deixa eu ver que Então da você hora. tem, na obra, você tem tanto a parte de precisão, né? Aham. Que você precisa, e aí a gente tem o medidor a laser, como você tem a parte mais robusta, né? Que é um serrote, um Aham. esquadro. O esquadro também. Uma escala, né? Eu vou ver aqui agora, porque é a chance de eu ver antes do 1, 2, 3 Fernando. Porque Opa. você sempre recebe antes de mim. Ó, aqui a gente tem. Eu chamo de régua, você falou uma escala. É o nome certo? Uma escala, uma Olha régua. que louco. Tem a polegada Isso de aqui um lado. é de inox? É de inox, né? Isso. Olha só, é de polegada, aqui está em centímetros. Em centímetros. Não. O que temos aqui? Cara, mas muito louca essa treina, hein? 10, 20. É 1 metro, Ela, né? É 1 metro. ela é né? em milímetro. É em milímetro. Milímetro. Ó, E do outro top. lado em polegada. Sim, sim. Essa daí você consegue fazer a medição tanto de linear, como você fazer medição de área, medição Teorema de volume, Pitágoras, né? Pitágoras de 2 pontos, 3 pontos. Legal. Você tem o sinal de mais e menos. Você, por exemplo, vai fazer, eu quero
saber quanto que eu vou gastar de tinta para pintar essa sala aqui. Então eu vou pegar a medida de baixo até o teto, de uma ponta até a outra da parede, eu vou ter essa área aqui. Total. Ela vai ter essa área. Aí você vai marcar no papel para depois medir a outra. Não, você aperta o sinalzinho de mais, Ela já aí faz você a vai conta. medindo a outra, ela já soma. Ah, mas Legal. eu tenho uma porta ali, você consegue apertar o botão, ficar o sinal de menos e desconta a porta, a janela. Isso é bem útil, até calcula piso, né? Às vezes você precisa comprar a Isso. cerâmica, já Muito, calcula, né? você mede, já calcula, já te dá quantos metros quadrados Você você consegue tem. E fazer até volume, tudo. né? E Metros volume cúbicos também, né? E aí, tanto você consegue fazer essa soma tanto em área como em volume também. Em volume volume também. também. Muito louco, bacana isso daí. E acho que a distância é o quê? Até uns 40 metros que ela vai ler? Linear, que Essa ela vai daqui é medir? 60 metros. 60? Ah, top, hein? Olha, Sensacional. bacana. Tem bip 60 metros. 60 Legal. metros, olha. 60 metros. e tem ângulo também, ó. E aí ela mudou, porque se a gente pegasse da Crescent Lufkin, era 40 metros. Era 40, porque geralmente Essa é aqui é 40 60. metros. Geralmente. Caramba, top. É 60 metros, bem legal. Top. Bacana, então está entrando na área de construção, a gente vai começar a ver mais o nome SAP aí na construção também. E olha, esses quadros para você bater, acertar a peça assim, ele é bem durinho. Aí você usa o esquadro para bater na chave. Na mão do serralheiro, tudo vira martelo, cara. Na verdade. Na mão do serralheiro, você vai soldar aqui. Aqui, Aí precisa bater um pouquinho só, o cara pega o que tiver na mão dele. Não pode, jamais, né? Aham. Mas, meu, os caras que desenvolvem isso, acho que tem quase um AVC a hora que Não, vê é o cara fazer isso verdade. aqui. Tá. Não, e uma coisa assim, uma coisa é a teoria, né? A teoria é linda, né? De tudo. A hora que você está na prática, cara, você está num perrengue, precisando resolver alguma coisa. Cara, tudo vira martelo na mão Tudo. dela. E isso aqui, olha só a trava do negócio, a grossura da chapa. Chapa bem grossa. Nossa, Bem top grossa. demais. Fazer o testezinho depois dele no papel lá para ver se ele está no Então, ângulo reto. esse esquadro aqui, pra sair do esquadro, vai ter que ter muita porrada nele. Não, pra porque sair. ele é bem grosso, né? Bem, Nossa, bem bem travado grosso. mesmo, sensacional. Bem travadão mesmo. E essa parte de inox também. Inox. Legal. É bom que até os pontos de solda não gruda tanto. Né? Então, retomando até no assunto ferramentas de qualidade, né? É impressionante, né? A gente vê, não é um problema só do Brasil, mas é claro, países que não são de primeiro mundo sofrem mais com isso. A gente vive hoje um mundo onde você tem que pegar esquadro e aferir se ele está no esquadro. Você tem que pegar uma trena E aferir o e tamanho. aferir se a trena está certa, nos milímetros. Você viu os chineses brigando entre eles? Cara, não, 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 porque mas as é- trenas não batiam. não bate a medida. É impressionante, sabe? Então, a gente pega, você tem que aferir ferramenta e ver que o RPM não condiz, que o torque não condiz, exato. que a bateria que fala que é 40 volts é 18 volts. Exato. Então, eu fico louco com essas coisas. Os manuais, sim. né? Então você pega ferramentas mais baratas, você vai ler o manual mal feito, o manual não é verdadeiro, ele não traz a informação. E uma coisa é você falar, é porque eu gosto de saber, outra coisa é que você precisa ter informações confiáveis, Sim, né? com certeza. Então a gente vê assim a importância de ferramentas de qualidade, e é o papo que a gente estava tendo um pouquinho tempo atrás. O meu sonho para o Brasil é que a gente pudesse, né? Qualquer um que está assistindo a gente, qualquer canto do país, falar, cara, tivesse eu vou o comprar prêmio top. uma chave, não que tenha que ser da SATA, mas marca de qualidade, né? Eu vou comprar uma marca de qualidade, o cara saber o que é uma catraca de qualidade, uma chave de fenda de qualidade, uma Exato. furadeira de qualidade. Mas acho que isso que a gente tem que trazer pro pessoal. Falar, ó, galera, é o seguinte, o barato tá aqui, só que ele não condiz Muitas com o que vezes realmente é. Infelizmente, o barato existe, mas na maioria das vezes ele não funciona perfeitamente. funciona. E eu falo pro pessoal, por que o amador tem que ter uma ferramenta profissional? Porque o amador já não sabe fazer direito o negócio. Se ele tiver uma ferramenta de amador, Ele vai vai dizer- sair um serviço muito cagado. Vai Agora, dizer- se o amador tiver uma ferramenta de profissional, a chance dele fazer um serviço mais perto do profissional possível é uma chance grande. É verdade. Porque a ferramenta do profissional, na verdade, teria que ser para o amador. Porque ela tem muito mais completa. Ela é muito mais. Ela do amador, né? É verdade. Não, e falando em ferramenta, a gente é um país que, assim, muitas vezes, dependendo de onde você vai comer ali uma refeição, o talher não é de qualidade. Exato, né? Você exato. pega, o talher é ruim, você vê. Entorta, você vai cortar, entorta, entorta o um garfo. garfo pequeno que não cabe uma garfada, né? Então, eu estou dando exemplos absurdos, mas é. Então, nem o restaurante, às vezes, ele não pode ou não quer, ele não investe numa ferramenta, num prato de qualidade. Exato. Então, é complicado. E a gente vê muita gente que, às vezes, o cara economiza na comida.
Exato. Né? Entre 10 marcas de arroz, de feijão, de café, seja lá o que for, ele compra mais barato. Aí você fala, cara, se a pessoa precisa economizar, né, na comida, a gente sabe, o cara não é na ferramenta que ele vai... Aí você vai comprar uns quadros desse aqui. Tem esse quadro desse aqui que é pintado. É tinta. É tinta e solta tudo. Cara, isso não vai durar. Não vai na mão do cara que trabalha direto vai durar 6 meses. Um desse aqui você vai entregar para os seus filhos, ele com as leituras aqui. Vai estar ali ainda, é verdade. E dependendo da ferramenta, é questão de segurança, né? Exato. Sim, porque às vezes a gente está falando aqui da produtividade dele, mas dependendo da ferramenta, é questão de segurança, Segurança né? também. Questão de acidente, né? Mas a gente fala, vocês comentaram um pouco de informação da embalagem e tudo, né? Uma coisa que eu ia comentar com vocês aqui do serrote, que esse serrote ele tem a fiação tripla. Tá? Então é aquele serrote que geralmente o serrote ele faz o quê? Você faz um movimento para cortar para frente, se alivia para voltar, né? Certo. Esse daqui ele vai cortar indo para frente E indo e voltando. Caramba. É onde você vê os dentes, eles ficam meio que cruzados, né? Isso. Nossa. Então ele tem uma informação que Ele é muito mais agressivo. Primeira vez que eu vi um tipo de serra assim, foi com serrote podador de galho. Nossa. E é um absurdo, porque é o que você falou. Além dele cortar mais eficiente na ida e também cortar na volta, né? Você vê que a velocidade do corte é muito rápida. maior. Estica o braço aí, Fernando. Vamos testar. Vamos ver se Não, é mesmo na ida e na volta, né? E é temperado por indução, né? Os dentes Tá aqui. tudo marcadinho. Sim. Exatamente. Muito top. É bem legal. Não, é bem afiado mesmo, cara. Mas é isso, né? A gente, então, a nossa torcida é para que evolua, né, no Brasil, que, como o Leandro estava dizendo, às vezes a pessoa, mesmo que ela não tenha condição de comprar uma ferramenta de qualidade, mas ela conhecer, saber e almejar, né? Exato. Almejar. Sim. Porque o que me deixa triste mesmo, que às vezes aparece algum comentário assim, quando a pessoa acha que tudo que é de qualidade é coisa de bobo, de tonto. Ah, você está pagando mais caro à toa, que aquele outro que custa um décimo tem a mesma qualidade. Não tem, né? A gente sabe que não tem. Isso aqui é ferramenta que vai Você não por consegue gerações. fazer milagre, né? Não dá para fazer, exatamente. Não dá para fazer milagre. A gente pega, e é claro, no meu canal mesmo, a gente mostra de tudo. A gente tem o público que quer, gosta e precisa da ferramenta barata. Sim. Tem o médio e tem o top. O top a gente nem explora tanto, né? Exato. Porque são ferramentas caríssimas, né? A gente sabe, tem ferramentas caríssimas. Então, tem todos os tipos, né? Todos os nichos. E o que a gente sempre tenta é isso, é trazer o público. Cara, você não precisa ir lá nas estrelas, né? Só que você consegue estar dentro de um universo onde você vai ter qualidade num preço que você, trabalhando, você consegue alcançar. Né? Eu tenho um amigo que ele compra e vende ferramentas usadas. E, cara, tem umas ferramentas que ele pega lá, cara, que você vê que tá na vida do cara há milhares de anos, entendeu? Tem umas chaves inglesas que ele pega que é muito antiga, entendeu? O cara morreu, passou pro filho dele, o filho dele morreu, a mulher do filho dele vendeu barato pro cara e a chave fica, cara. A chave fica. É sensacional, né? É muito legal. Eu visitei uma empresa que fazia manutenção de motores e aí o dono da empresa, que era pai e filho, né? Ele falou assim, meu pai tem a caixa de ferramenta dele. E eu que sou filho, ele não deixa eu colocar o dedo na ferramenta. Mas exatamente. Ele falou, eu tenho que ter a minha, ele tem a dele, e eu não posso encostar na ferramenta dele. É dele, é dele. E é uma coisa, você ter ferramenta boa é legal porque ela inspira a gente a trabalhar, né? É o que eu falo. Eu já tive época lá na minha casa, tem quintal, tudo, então assim, tinha época que você tinha um cortador de grama ruim, um facãozinho cego. Cara, você desanima, uma vassoura ruim. Você começa a trabalhar, você já fala, desanima. Aquela vassoura já toda torta, esfiapada, dá vontade de varrer. Não dá. Não dá. Agora você pega uma que, né, você olha a satisfação. Né? Um soprador elétrico, soprador, nossa, cara. Uma tesoura velha, cega. Cara, não dá vontade de fazer nada. Agora você pega aquelas, né, você até ouve o barulho. Cara, então ferramenta é isso, é o que eu falo. Ela até auxilia a gente na produtividade porque você tem prazer de fazer, né? Exato. Então, eu acho isso muito legal. Bacana, bacana demais. Top. É isso aí, pessoal. E, Leandrão, para a gente finalizar aqui, tá dando o nosso tempo também, eu queria saber um pouco mais assim dessa sua trajetória. Você tá há quantos anos já aí com o canal no YouTube? O canal no YouTube já passa dos 14, 15 anos. Cara. Que loucura, hein? É loucura. No começo do YouTube mesmo. No começo, quando tudo era mato, né? Quando era tudo era mato, a gente começou a colocar uns vídeos lá. Na época não tinha câmera boa, não tinha nada. E aí o pessoal foi gostando e começou na zoeira. E aí depois da zoeira, virou um canal que a gente começava a publicar. Tipo assim, eu fazia as coisas em casa e passava como mentiroso no serviço. Ó, eu fiz não sei o que, lá. Os caras, mentira, mano. Mentira. Eu fiz um compressor com motor de geladeira que ficava assim. Não, mentira. Pô, peguei um cabo de vassoura e coloquei 2 máquinas de solda ligadas no cabo de vassoura, ele ficou vermelho, acendeu, cara. Falei, mentira. Não, você não fez isso. Aí eu comecei a gravar vídeos
para provar os caras no serviço. Era só o quê? O resultado final é isso, toma. Ó, cheguei no serviço, mentira, tá aqui o vídeo. Era uma maneira fácil de você levar para qualquer lugar e mostrar para as pessoas. E aí, no meio dessas experiências, começou várias perguntas. Mas por quê? Mas por quê? Ensina a montar, ensina a gente a fazer, ensina a gente a regular. E aí, o primeiro vídeo tutorial do canal mesmo, de verdade, foi como regular um pressostato de compressor. Olha. Eu mostrei vários tipos de pressostato e como regular o pressostato. Aí teve vários dentistas, cara, que falavam assim, mano, tava no consultório, o compressor não carregava, parou de funcionar. Busquei na internet seu vídeo, cara, eu fiz funcionar, atendi meus clientes, cara, e as pessoas muito felizes por ter conseguido. E aí isso gerou uma recompensa, né? A gente tem a recompensa do que a gente fez, a gente começa a fazer com mais carinho e melhor e melhor e melhor. Não, o YouTube não pagava a gente, não. Mas aí começou a pagar e aí melhorou ainda mais, porque a gente começou a investir em equipamento. Anima, né? Anima. Aí comecei a comprar uma câmera melhor, um microfone melhor e fui investindo no canal. Até que chegou, eu já trabalhava, já tive oficina de moto, já trabalhei com eletrônica, com elétrica, já fui frentista de posto de gasolina. Tamo junto. Já fui pizzaiolo mano, a gente trabalhou um pouco de tudo. Já fui instalador de som automotivo, A dica, autoelétrico. Tem que passar por frentista de posto. Tem que fazer frentista de posto. Ela trabalhava em 2 empregos, eu dormia abastecendo os carros. Eu trabalhei de instalador de som automotivo. E aí a gente foi ganhando experiência. Com tudo isso foi ganhando experiência, né? Na parte de eletrônica, trabalhei em fábrica, linha de produção de alarmes de carro. E a gente foi ganhando experiência da agilidade da linha de produção, da parte de desenvolvimento de produtos, que era na parte de eletrônica, de desenvolver gravadores telefônicos. Tava com os caras ali que quebravam a cabeça, faziam os cálculos para desenvolver um produto do zero. Então a gente foi adquirindo experiência com os ninjas, com os caras que manjavam. Então colava nos caras e pegava o máximo de informação possível. Curso eu tenho pouco, certo? É prática mesmo. É prática mesmo. E aí no canal eu comecei a passar um pouco desse conhecimento adquirido. E aí o negócio começou a bombar. Chegou um certo dia na firma que os caras me tiraram um benefício do meu salário. Eu briguei com os caras, pô, tenta cobrir. Era pouco, mano, muito pouco. Era muito pouco. Falei, tenta cobrir, não, seu salário vai ficar acima da média. Não vai dar pra gente pagar isso pra vocês. Falei, então contrate alguém dentro da média. Eu estou acima da média, eu vou sair fora. Ele falou, não, aí você vai sair mesmo? Eu vou sair, pode me mandar embora, eu vou sair. Já tinha o canal, já tava rolando. O canal já tava rolando, caiu um vídeo por mês. Nossa. Caiu um vídeo só por mês. E eu batalhava muito para fazer esse vídeo, porque eu tinha que dividir e eu sempre entro 100% no negócio, de cabeça. Então na empresa era 100% a empresa, entendeu? Eu falei, agora o canal tava ali, tá só aqui no esquema já. Eu falei, não, vou sair, vou investir no canal. E aí começou. Os primeiros vídeos eu comecei a bombar demais. Eu não tinha dinheiro na época, saí da empresa, peguei o resto da grana que eu tinha, comprei umas câmeras e eu falei, preciso fazer um negócio que bombe e que não gaste dinheiro. Sabe o que eu fiz? Peguei uma bombinha de máquina de lavar roupa. É aquele negócio, primeiro você começa, que o pessoal tá falando, primeiro você começa, depois você melhora. Peguei uma bombinha de máquina de lavar roupa e falei, vou adaptar ela no chuveiro e vou fazer um pressurizador de água caseiro para chuveiro. O super poderoso foi o primeiro. Ficou um negócio absurdo. Sabe aquelas experiências absurdas? O povo brasileiro adora. Adora. Ficou um negócio gigante, cheio de fios. Mano, um negócio absurdo. Mas funcionou. Uma empresa de bombas de pressurizador entrou em contato comigo, já mandou um monte de pressurizador para mim. E eu comecei a fazer vídeo de válvula transferidora versus pressurizador de pequeno porte, grande porte, automático e não sei o quê. E começou. Aí esse mundo da hidráulica, mano, bomba muito. Muita gente tem problema de água de baixa pressão. Sim. Então eu comecei a trazer solução pro pessoal. E o pessoal é aquele negócio, o brasileiro, o nosso país não é um país de primeiro mundo. Então tem muita coisa que a gente não sabe que existe. Então o cara tem um problema, tá com uma baixa pressão na casa dele, existe a solução, mas ele não conhece. Aí eu fui mostrar um pressurizador pro cara, o cara acha que vai gastar energia, o cara acha que isso, vai gastar... Coloca um monte de paradoxos em cima. Põe. Não, você vai ter a qualidade do banho. Outra, o cara... Aí eu mesmo no psicológico dos caras, né? Pô, o cara trabalha o dia todo. Chega em casa, ainda vai tomar um banho, mano, naquele pingando. Não, tá louco. Putz, é a única coisa que o cara tem, muitas vezes, é o banho, a cama e... É verdade. Não, você falou uma coisa agora que eu concordo totalmente. Às vezes você vai, já tomei banho em alguns locais, que é aquela pingadeira na cabeça. Falou, cara... Aí você vai falar assim, putz, é o único momento que eu tenho que eu vou chegar em casa. Eu fico mais no serviço que em casa. Eu chego em casa, eu tomo um banho ruim. É restaurador um banho bom, Exato. né? É restaurador. Aí
bombou os vídeos. E aí começou a falar de tudo, né? Já falava de tudo já, né? Compressor scroll, já falava de carro, já falava de elétrica. E aí a gente só foi aumentando o nível das experiências. Conforme ia ganhando inscrito, vai aumentando os níveis das experiências. E hoje a gente tá com muita experiência boa, top. Não, tá incrível. Um nível que... É incrível. Eu vi lá, você fez até um comparativo lá de um óleo, né? Protetor, um aditivo do motor. Estourou o motor, cara. Tem vídeo polêmico no canal. Tá polêmico, Tem o elevador, que a gente tá montando agora. Então eu tô fazendo um elevador com porta automática, 3 paradas, com todo o sistema de proteção, todo o sistema de segurança. Tem peças que a gente vai usar de elevador mesmo, tem peças que a gente vai montar, que é de outros lugares, para virar uma peça de elevador. Então tem um elevador super poderoso caseiro, tem a moto, a scooter elétrica mais rápida do Brasil. Então a galera que quer entrar nessa onda do veículo elétrico, quer saber. Porque é o seguinte, no Brasil falta conhecimento. Existe o produto pronto, existe. Mas quem conhece esse produto? Quais oficinas conhecem desse produto? Sim. Então nada melhor do que eu comprar um produto, já que eu tenho hoje um canal grande, eu tenho as condições, graças aos meus inscritos, de comprar um produto, debulhar ele todo, desmontar tudo e ensinar pra galera, funciona assim. Sabe que dá pra melhorar? Vamos melhorar, vamos adaptar, vamos fazer o quê? E aí criar uma scooter a mais rápida do Brasil, se Deus quiser. A mais rápida do Brasil. Nós vamos sair. Pra isso você está falando de quantos quilômetros por hora para começar essa brincadeira? No papel, a gente tem certeza absoluta que vão bater 170 km por hora. Mas a nossa ideia é bater 200 ou um pouco mais de 200. Entendeu? É a nossa ideia. Então a gente vai atingindo o limite e dobrando esse limite aí cada vez mais. Incrível. E as ferramentas ajudam a gente em tudo. Ajuda em tudo. Não, se não tivesse a ferramenta, né, nada disso é possível. Né? Fica muito complicado. Eu fiz muita coisa na vida sem ferramenta, eu sofri demais. Me machuquei muito. A ferramenta que eu mais uso na oficina, eu falo pro pessoal, que primeiro é a morsa. A morsa que é o torno de bancada que o pessoal fala também. E pouca gente lembra dela no início de uma oficina. Né? Exato. Sem a morsa, você vai machucar sua mão, você vai se ferir. Eu falo que a morsa é mais do que um EPI. Porque como é que você vai furar uma peça apoiando com o pé, com a mão? Então. A esmerilhadeira, você vai colocar um sargento para segurar aqui. Beleza, o sargento vai segurar, mas e se escapar? Exato. O pessoal que serra metal, segura na mão e vem com a esmerilhadeira, corta torto, se arrisca. Exato. Você está na furadeira de bancada. Putz, você precisa ter uma morsa para furadeira de bancada. Se você não tiver morsa para furadeira, você vai furar, vai. Mas a chance de você se machucar, da peça girar, é grande. Então a ferramenta que eu mais uso na oficina, que mais traz segurança para mim, de tudo, é a morsa, em primeiro lugar. Né? Depois a gente tem as parafusadeiras, as chaves, as ferramentas que aguentam porrada. Que é muito importante. Que é muito importante. E é isso que faz a gente conseguir fazer o negócio mais rápido, com mais qualidade e o resultado final que os inscritos querem, né? Querem, Exatamente. É porque às vezes a pessoa não para pensar, né? Tudo passa na mão de ferramenta, né? Na verdade, o ser humano, a gente é o que é graças à extensão do nosso cérebro. Exato. Começa por isso, nossas mãos já são as ferramentas, né? Sim, sim. E tudo que a gente manuseia é como se fosse um upgrade. Um upgrade da gente mesmo. Da gente mesmo, né? Então você tem ali, cara, é um mundo a ser explorado. Isso. E cada ferramenta nova leva a gente para um novo raciocínio. Aí muitas vezes o cara fica com medo. Estão fazendo robô que faz isso, estão fazendo robô que faz aquilo. Cara, vai ter que ter um cara que vai consertar o robô. Entendeu? Exatamente. Tem que ter um cara que consertar o robô. O robô faz hoje coisas maravilhosas, tem a CNC que faz coisas maravilhosas, mas tem pessoas que têm uma habilidade absurda. Que para você programar o robô para fazer a mesma habilidade daquela pessoa, cara, vai muito tempo de programação ali. Né? Então, a mão de obra ainda existe, só que ela vai mudando um pouco de área. Então, eu falo pra galera, a galera que hoje é mecânico de combustão, cara, independente se você acredita ou não no elétrico, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que ir lá e curiar o outro mundo. Não é ser contra, não é ser hater do elétrico. Exato. Se você quer dinheiro, tudo dá dinheiro. O outro lado vai dar dinheiro também. Como que vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro nisso, naquilo outro, uma revisão, isso, um acessório. É uma tecnologia nova que está com uma gama absurda aí. A gente tem até curso superior na parte de carro elétrico. Exato. E tem que estudar mesmo. A história já provou pra gente. Grandes empresas sumiram do mapa porque viram uma nova tecnologia, acharam que era uma ameaça, aí abafaram, perderam o mercado. Empresas que eram líderes no segmento, né? Se a gente for ver aqui, vamos falar até de energia solar. A própria Enel, Eletropaulo, antiga Eletropaulo, CFL, elas que deveriam ter abraçado a tecnologia e vindo para trazer, porque a gente cresceu ouvindo falar que faltava energia. Tinha que acionar a termoelétrica, poluir. Então, tecnologia, acho que é isso. Você não precisa ter medo da nova que está chegando. Da nova. É ir lá estudar o que você falou, estuda,
aprende e sai na frente. Pô, eu vou trabalhar energia solar, vou trabalhar com os caras que querem montar. Você quer montar uma usina? Monta a usina. Para você tirar a energia da sua usina e jogar lá no outro lado, você depende de mim. Então eu vou entrar com um programa, com alguma coisa que faça e vou ganhar em cima disso. E vai ganhar, e vai então, fazer acontecer. O mercado muda, mas as oportunidades sempre vão existir, independente do que aconteça. E toda nova tecnologia, ela veio e transforma. A gente sabe, essa mobilidade elétrica não tem mais volta, né, cara? Então vai melhorar a bateria, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, mas é isso. Né? E as ferramentas elas vão ter que ser isoladas, o cara vai ter que ter conhecimento de elétrica. Exatamente. E para mexer não vai ser de qualquer jeito. Mas eu acredito que vai dar certo e vai bombar. E eu acredito que a SATA também, com essas ferramentas, pelo menos essas aqui, ó, top demais. Não, e dá para perceber, a SATA não para no tempo, não né? para, tá a milhão. Toda hora a gente vê novidades, a gente vê que tem coisa acontecendo, agora entrando nessa linha de construção, a parte de isoladas, né? Então, ela vem investindo forte nessa parte tanto de inovação, né? Fazer coisas que vai facilitar muito e ferramenta que não existe, né? Como também ampliação de mix, né? Que aí você entra nessa parte de construção, que aí Serrote não é uma inovação, né? Mas é uma ferramenta muito importante, né? A parte de esquadro, tudo. Então, ela vem trabalhando forte e cada 3 meses a gente está sempre com e aquela ferramenta nova no mercado. E aquela ferramenta profissional que torna qualquer amador profissional. Aquela alinhador de vocês, eu vi no stand um alinhador da SATA. Aquilo ali, tipo, eu chego ali, uma informação básica, eu tenho informação do carro, não tem como não sair alinhado o carro daquilo. É verdade, é verdade. Antes precisava de um cara que ele tinha um segredo que só ele alinhava, que era um segredo de profissão dele, e hoje a tecnologia fala o seguinte, ó, se você tiver uma máquina dessa, você vai alinhar. Entendeu? Você não vai depender daquele amigo que não quer te passar aquela informação e tudo, porque a tecnologia tá aqui, cara. É muito legal, cara, muito legal. Gente, o papo tá ótimo, tá excelente. Se deixar por nós, a gente fica aqui, porque parece que a gente está em casa, né? Tomando um cafezinho, batendo papo. É incrível mesmo. Agradeço aí a presença, né? Agradeço por estar aqui, por ter vocês aqui também para ajudar nesse bate-papo. E lembrando, você que está assistindo aí, não deixe de visitar o stand da SATA. São mais de 200 metros quadrados. O stand já é lindo e a gente sabe que esse ano ele está melhor ainda, né? Tem umas novidades, tem lançamentos. Vai ter essa parte também que dá para testar algumas ferramentas ali na hora. Aqueles carrinhos que vão os berços, os carrinhos de ferramenta, vai estar exposto lá? Vai estar exposto também, então vai ter bastante ferramenta lá exposta, novidades, né? Tanto para o pessoal estar verificando a qualidade do produto, como também para testando algumas coisas. E vai também ter o suporte técnico para bater um papo, tirar dúvida, tudo, né? E lembrando, né, que tem surpresa também rolando no stand. Então, visita nosso stand na Feicom, que vai ter surpresa lá para vocês também. Surpresa, tem até surpresa, diga-se, brindes que acontecem, né? Legal. Será que vai ter um brinde desse aqui? Opa! Esse já é mais difícil um pouquinho. Mas é legal. Demais, cara. Pessoal, obrigado, Leandrão. Sempre muito bom. Obrigado, Fernando. Obrigado, valeu, Elvis. Obrigado, cara. Viu? Pessoal, agradeço a todo mundo, cara. Sensacional. Vocês são zica demais. Show de bola. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço.